Tudo bem? Vou te contar. Estamos recebendo em nossos estúdios o Márcio Moreira e a Vanessa Bicalho. Prazer. Eles são CEO da gravadora Labidade. E nós vamos ter aqui histórias interessantes. Anota aí. Se você for compositor, cantor, isso vai te interessar muito, essa conversa. Tá legal? E aproveita para você se inscrever no nosso canal. Vou te contar. Pode? Dê o seu like, compartilhe com o máximo de pessoas que você puder. Se você já é inscrito, nossa, muito obrigado. E vamos lá então, né, Márcia? Vanessa, obrigada pela tua presença aqui. Eu que agradeço. Muito feliz, muito legal aqui. Já tivemos um papo ali, né, nos bastidores. Sim, Márcio, sim. Obrigada também. Eu que agradeço entendeu? o espaço, É uma bom, honra. Poxa, pra gente é uma honra receber vocês aqui, que a gente... Hoje o papo realmente, Mr. Zé, é o seguinte, vai ser interessante. Porque tem cantores que são perdidos, compositores no sentido, o que fazer depois que eu gravo o meu CD, depois que eu gravei o meu clipe. Eles vão falar, vão ensinar, vão explicar. Ó, fica ligadinho aí que o papo já vai começar. Podemos começar aí, fiquem à vontade, a casa é sua. Como Tem uma você... pergunta para fazer antes de começar a parada. Aqui. Qual é a parada? Qual é a pergunta? Aquele bolinho que eu fiz, que você... Olha, eu quero dizer que já me ganhou ali, me ganhou na entrada. Essa é a melhor estratégia. Pô, que bom. Não, e ali assim, eu amo mate, né? Você vê que eu tomei quase a garrafa Eu fiz inteira de mate mate. também. Então, eu quase... Praticamente, acho que 3 copos de mate ali fui eu que tomei, né? Olha que legal. Não é negócio de bolho de milharina, não, agora minha o gente. É bolo milho de verdade. Foi Deus Nossa. traia, hein? Nessa modalidade. Fomos cobaia. Exatamente, foi a primeira vez. Mas a gente já faz isso de propósito para poder adoçar. Conquistar. Mas foi um carinho super especial. Chegar já esse cafezinho ali com Não, é mate, bom. com bolo. A gente se sente entrando em casa mesmo, né? isso Na é, casa dos assim, amigos. O cafezinho foi a Márcia que fez. O café para Fala aí para mim, meu café, ninguém falou nada. Café é porque- maravilhoso, gente. Eu lhe Maravilhoso que a recomendo. Márcia Obrigada, fez. gente. Isso é porque são meus amigos. Por isso, porque eu de cozinha, eu não sou nada. Mas diga lá, Márcio, vamos começar com você aí, falando aí, ou com a Vanessa? Sim, tanto faz, nós dois, né, eu acho. Eu acho que primeiro eu quero agradecer o convite de vocês, né? A Marcinha, a gente tivemos a honra de trabalhar juntas, né? Eu acho que eu e o Márcio, na nossa história como gravadora, você foi tão importante para o Márcio como para mim. Sem dúvida. Porque apesar de que eu já até trabalhar com o mercado desde os 17 anos, mas a minha experiência com gravadora foi na MES Entretenimento, onde quando eu cheguei, você estava já lá. Mas você era inteligente Né? demais. aquilo me Mas incomodava. você tinha a Eu experiência. tinha experiência, mas você me incomodava, porque ela era muito inteligente, essa menina. Ela não, é. Não, E você assim, também, cara. Sim, mas era de um outro sentido, assim, você, cara, assim, você, por mais, já tive, como que fala, atrito com ela, isso é que eu tô Faz normal, parte faz do parte, trabalho, entendeu? Mas né? não é nada que quisesse uma matar a outra, eu acho. Não, é isso. Estão as duas vivas aqui, né? Vivos, estamos aqui quase 10 anos depois. 10 anos depois, 10 né? anos Depois estamos Mas daqui. assim, eu chegava e falava mesmo pro Judson, nossa, essa menina é inteligente demais, ela tem, sabe, ela tem um raciocínio rápido, ela sabe mexer com tudo. E logo assim que começou esse negócio de internet, de computador, De digital. digital, Digital, gente. E eu tenho que dizer aqui também, eu falei até ali no café, mas eu tenho que destacar que a Marcinha foi fundada. Ela nem lembra, tá vendo que quando a pessoa planta coisa boa, ela nem lembra, mas a pessoa que colhe ali, ela sabe. Eu fui contratado pela Som Livre, logo que eu entrei houve uma mudança de gestão, eu muito júnior, muito começando ainda no segmento, meio perdido, mas com muita fé e muito desejo de fazer diferença. Essa senhora me aparece com todo o seu know-how, seu conhecimento, fala, vamos fazer coletâneas aqui, vamos fazer essa estratégia aqui, assado, e eu me senti amparado, né? Então aproveito até para dizer que eu sou de Belém do Pará, né, lá do norte do país, e eu larguei tudo para vir para o Rio de Janeiro para iniciar uma vida na indústria fonográfica. E naquele momento, uma gravadora grande como aquela, todo mundo, cada um focado no seu, e ela teve a hombridade, nem se lembra, tamanho sua generosidade, sentou ali comigo e falou, calma, fica tranquilo que é assim mesmo, é corrido, mas esse é o caminho, é por aqui que vai. Então, vide aí que pessoa especial está na nossa frente. Zé, assim, não é que não me lembre, assim, mas eu
Foi tão insignificante para ti, mim, tão normal. Isso é normal, entendeu? Exatamente. Não é uma forçação de barra. Eu falo, eu não faço nada para as pessoas por interesse. Nem tinha porquê. Não tem nem porquê. Assim, eu acho que o ajudar é tão importante, a gratidão é tão importante. E para uma pessoa que vem de outra cidade, Márcia, sabe a importância que é alguém te olhar e falar, calma, vem comigo, vou te ensinar, né? Porque, assim, a humildade, né, te eleva nos maiores patamares. Muita gente diz assim, gente, eu não tenho dinheiro, mas eu frequento casas, mansões, verdade. eu não preciso de... Deus me coloca no meio dos príncipes, entendeu? É verdade. Porque conhece o meu caráter, é isso que a gente tem que passar. Deus, o nosso testemunho é exatamente esse, entendeu? Uhum. É o temor que a gente tem que ter, e o temor é esse, assim. Não, eu tenho que mostrar Deus na minha vida. O que adianta dizer que eu sou cristã? Exatamente. E tá fazendo, desejando mal para um, o outro não ajuda, não dá a mão aqui. Mas às vezes eu também acho que a atitude do cristianismo tá nisso. Tá na tua essência que você fez essas coisas, você nem percebeu. Não. Porque tá no teu DNA. Exatamente. Tá no teu DNA a generosidade, tá no teu verdade. DNA ali, você fez inconscientemente, mas você tava E eu vou te falar, numa indústria que é tão competitiva, né? Tanta gente querendo empurrar o outro, puxar o saco de outro. Então, uma pessoa com experiência virar para uma que está entrando agora e falar, calma, vem cá, eu te ensino. Isso deveria ser regra, mas é exceção. Você vem de longe, né? Belém do Pará. Belém do Pará. Belém do Pará. Nascido e criado na terra da Mangueira. Você quantos anos para São Livre? Eu cheguei, eu tinha mais ou menos 25, tinha me formado e feito a pós-graduação, morei 4 anos em Minas Gerais. Quando eu terminei a pós, a Renata Senizio, na época que era gestora, me convidou para vir para a gravadora para cuidar ali do gospel, muito júnior para ser assistente dela, né, naquele momento ali. E aí acabou que teve uma transição, ela foi para uma outra gravadora, teve outra oportunidade, e a Cláudia Fonte entrou, e acabei sendo assistente da Cláudia. Aí passei um tempo ali com a Cláudia ainda, acho que foram 4 anos, e depois ela também saiu para outros desafios, e eu fiquei com o desafio de cuidar do gospel sozinho por mais 6 anos, quase. Foram 10 anos de som livre praticamente. E vocês se conheceram como? Por incrível que pareça... Essa história de amor. Essa história, quando eu sofro, não História de amor. A gente, nós nos conhecemos na indústria, brigando um com o outro. Primeiro a gente brigou na Som Livre. Mentira, sério? Mas os filmes americanos são assim, os românticos. Exatamente, exatamente. E a história foi bem curiosa, porque primeiro eu tinha um artista que estava na Som Livre, eu já estava trabalhando na MES, mas eu já tinha rompido com esse artista, mas a gente tinha o contrato ainda em vigor com a Som Livre, onde eu assinei o contrato como a empresária desse artista. Tá. E nessa mudança toda era o Henrique Cerqueira. O Henrique Cerqueira, tá. Aí o Márcio me liga. E eu nessa época, que foi exatamente esse momento ali de transição, onde a regra era todo mundo que estava no cast antes, vamos dispensar pra gente abrir um cast novo, com gente nova, frescor novo pra casa e tal. Então, meu trabalho ingrato naquele momento era exatamente de ter reuniões de sucessivas cisões, Da né? gestão da Cláudia, é isso? Iníciozinho da gestão da Cláudia. E aí eu tinha que ir concluindo alguns contratos, né? Então, hora ela estava numa reunião encerrando um contrato, hora eu estava em outra, para a partir dali a gente começar a fazer novas contratações e iniciar um novo tempo, um novo cast. E ali nós fizemos a primeira reunião na Som Livre e eu queria também o distrato e eles falavam que a gente não podia sair porque tinha que entregar isso. E eu dizia, mas o projeto foi abandonado dentro da empresa, vocês abandonaram, todo mundo saiu. E aí foi uma reunião super tensa, quando a gente se conheceu pela primeira vez. Sim. E aí eu deixei passar para lá. Aí, o que acontece? Expo de Fortaleza. Tá. Que a Marcinha ia, não sei o que aconteceu, que a Márcia não foi, me botou na missão de ir pra Expo de Fortaleza lá pela MES. Era Deus. A Márcia ia, não sei o que aconteceu, que eu fui, porque foi você, na verdade, foi o primeiro contato, foi aquele Dixon que teve lá na gravadora, sim. Fechou com você a Expo, foi. E eu não sei o que aconteceu, que você falou, você vai ter que, Vanessa, eu não vou poder ir, então é você que vai Só ter para que ir. Só para explicar quem tá aí, a Expo é um grande evento do cenário gospel que acontece em Fortaleza e que mobiliza todo o segmento cristão. Então era a Expo evangélica daquele ano. Evangélica do pastor Everton. Ainda até hoje. Até hoje. Menina, é mesmo. Você vê como eu paga tudo. E aí eu fui, né, levando Pamela, Sérgio Saaz, que não chegou. E Tonzão. Tonzão foi. E aí que foi o grande desafio da feira, o Tonzão.
Né? Porque eu cheguei lá primeiro assim, o Tonzão ele tava muito estourado no Rio com o Passinho do Abençoado. Mas quando a gente chegou na feira de Fortaleza, por incrível que pareça, a galera tava com muita resistência de funk gospel. Eu lembro que eu andei nas rádios lá, bati nos estandes, bati nos estandes pra pedir pra botar. Ninguém queria nem fazer entrevista com o Tonzão. E a gente ficou super triste, eu fiquei super triste, o Tonzão ficou constrangido. Você imagina, eu com a minha mochila Na época se vendia disco físico. de CDs, eu com uma mochila pesada, cheia de CDs. Cheguei pro Tonzão, falei assim, Tonzão, você vai subir pra cantar? Você vai cantar... era 30 minutos que o Tonzão tinha. Falei, vamos fazer 15 minutos. Você sobe, canta 15 minutos e vambora. Vamos jantar, vamos pro Coco Bambu, vambora. Coco Bambu. Aí o Tonzão pegou e fez isso, subiu. Só que quando ele subiu no palco... Foi um acontecimento. Foi um acontecimento. E quando começou, não, parceiro da abençoada. A multidão se aglomerou, a juventude veio. Olha. E ele botou os pastores todos para dançar no palco, todo mundo no passinho da abençoada. Aí o Tonzão fez 15 minutos, pegou, contou o testemunho dele, com ritmo de funk, pegou e saiu. Nisso, quando o Tonzão saiu, Márcio... Tem que contar um parênteses aqui. Nessa Expo, o que acontecia? Os artistas, os adoradores subiam, né, para louvar, só que atrás do palco ficava uma espécie de coletivo de imprensa com a mesa com vários microfones, e o artista sentava ali antes de entrar no show. E eu estava nesse momento com o André Valadão lançando o DVD Fortaleza. Aí você imagina, lançar o DVD Fortaleza em Fortaleza, numa Expo como aquela, eu estava simplesmente com o supra-sumo da Coca-Cola daquele momento ali. Então, assim, eu tava também com o meu narizinho empinado, né? Porque aí nessa hora a gente, infelizmente, cai, né? Fiquei me achando um pouco. E aí, quando eu vi essa loura, que eu já tinha discutido no passado nessa tal dessa reunião, foi correndo atrás do Tonzão, sei lá o que fazer, e a bolsa dela bateu no jarro de água, fez assim, quase molha o André. E quase o André Valadão eletrocutado. Um monte de microfone, ele sentado ia virar uma cadeira elétrica aquilo, imagina. Aí, eu nem vi isso. E eu falei, eu vou atrás dessa menina agora pra reclamar. Como é que faz uma coisa dessa com o meu artista? E fui pra... Olha, nós precisamos conversar. Só um hiato. Porque que aconteceu? O Tonzão cantou 15 minutos, saiu do palco e vambora. Quando a gente tá indo embora, a multidão começou a gritar pro Tonzão voltar. Tonzão. Aí o pastor, o Dixon veio correndo. Vanessa, o Tonzão tinha 30 minutos, ele só fez 15. A multidão tá lá, ficou um buraco e tá todo mundo gritando, querendo o Tonzão. Na multidão de 5 mil pessoas pedindo pro Tonzão voltar. Aí você vê, olha como Deus honra. É verdade. Chegamos envergonhados, humilhados. Aí a gente chegou, Tonzão, vamos voltar? O Tonzão, vamos embora. Aí a gente falou, aí o pastor começou a gritar, digo com vocês querem Tonzão? Tonzão de volta. O Tonzão saiu correndo pra entrar, aqueles dançarinos dele também, todo mundo. E eu com a minha mochila de CDs, correndo atrás deles pra gente voltar pro palco. Quando eu voltei, eu não vi isso, mas a minha mochila esbarrou na água, na garrafa de água. Caiu, André. Quase esbarrou e quase que o André Valadão ficou eletrocutado lá. Aí eu tô lá no palco, o Tonzão voltou, me vem ele me catucando. Ei, menina. Eu olhei assim, oi. Olha, você tem que prestar atenção por onde você anda. Você quase matou o André Valadão eletrocutado. Eu, tipo, oi? Eu, o quê? Eu, tipo, oi? Que papo Eu já tinha interesses escusos. E aquela confusão no palco de feira, de não sei o quê. E aí, pra tu ver, A gente ficava sempre no mesmo hotel, todos nós. No mesmo hotel, no Quem ia pro Rio de Janeiro ou pra São Paulo, na feira mesmo, a gente acabava indo pro mesmo hotel. No mesmo hotel. Então eu falei, bom, volta a encontrar um momento pra conversar com essa menina lá no hotel. Eu já tinha, de fato, alguns interesses escusos de querer conhecer a moça. Uma mulher trabalhadora, cristã, né? Pô, uma mulher de Deus, por que não, né? Pelo menos conhecer um pouco mais. E aí, quando eu voltei pro hotel, né? Cheguei no hotel, tinha uma depois que a gente catucou, que você falou... Eu não entendi nada. No meio da confusão, ela ignorou. Eu ignorei. Eu falei, ignora. Eu ignorei, falei, cara, louco. Vocês são meninos. E eu fiquei na hora deslumbrada com o sucesso do Tonzão ali. Porque depois a gente saiu com segurança. Aí foi todas as rádios. Aí todo mundo recebeu o Andamos com segurança, né? Descemos, todo mundo olhou, quem é esse cara que fez tanto sucesso, né? E aí, só que eu tinha um namorado na época que eu fui pro quarto. Quando eu cheguei no hotel, fui ligar pro meu namorado e descobri que ele tava com uma mulher. A mulher começou a gritar lá, que eu não sei o quê. Aqui no Rio. Aqui no Rio. E eu falei, cara, tá tudo acabado. Terminei
com ele por telefone. Eu falei, cara, não, você tá com uma mulher aí, não sei o quê. Deus mostrou na mesma hora. Eu tô querendo me lembrar quem você namorava na época. Pra você lembrar que tudo bem, depois você fala, mas eu quero me lembrar quem era. Eu acho que você conheceu sim. Eu sei que acabou que foi uma Aí, bênção. quando eu desliguei o telefone, eu super triste, eu recebo uma mensagem no Facebook. Eu não tinha nem o Oi, telefone tudo dela, só o bem? Facebook. Eu sou o Márcio da Ação Livre, não sei o quê. Poxa, desculpa como eu falei com você, não sei o quê, não sei o que lá. A gente aí só foi pra cada cantada. Ah, tá. Tô aqui em cima, no restaurante do hotel. Você quer subir pra jantar, pra gente conversar? Eu falei, quer assistir uma coisa? Eu vou subir agora. Vou me vingar, né? Foi de vingança. Aí eu falei, Te usou, hein, Márcio? fui. Te usou, hein? Aí subi. Quando eu cheguei lá, o restaurante tava fechado, só tava Acredita sentado nisso? sozinho. Quando eu cheguei lá, o restaurante Com estava medo. fechado. Eu falei, não gente, vou avisar, ele tá fechado, senão não vai querer subir. Eu vou esperar aqui. Fiquei como um psicopata, esperando no escuro, pra avisar, olha, infelizmente não tem um restaurante, mas vamos conversar, vamos comer em outro lugar e tudo mais. Acabou que ela me deu um gelo, a gente passou mais ou menos uns 8 meses, eu acho, como só de amigos, amizade. Mas aí ficamos amigos, a gente foi pra Fizemos show um laço de junto. amizade, muito legal nesse Ele dia. foi na feira ele foi na Expo de Cabo Frio, aquela confusão Aquela toda. confusão. O Levei Márcio um vinil foi, pra levou ela, um vinil de presente pra lá na mim. Expo. Eu vim antes porque eu passei mal lá, eu passei muito mal. Então, vim ele embora ainda no ficou. dia do show eu vim. Ele ainda ficou um dia a mais lá na Expo de Cabo Frio. Eu levei Tom Carf, Não levei... foi esse dia. Som e Louvor. Som e Louvor e Tom Carf, foi que eu levei. Ele Nossa, levou mas 2 não. artistas e resolveu ficar em Cabo Frio, aí voltou comigo de carro, pra eu não voltar sozinha, porque eu fui contigo. E aí você passou mal, você veio embora. E ela voltou comigo. Exatamente. E E aí, amigos, voltou nem tinha um amigos. beijo, nada. A gente só amizade mesmo. Ali na Expo de Fortaleza eu consegui conversar bastante com ela, a gente se encontrou muitos Ficamos pontos amigos. em comum. Aí ficamos 8 meses como amigos, saindo juntos, indo pra shows, se encontrando. Jantando, aí falando já do não mais mercado. brigando no mercado. Ah, porque você é artista tal. Apazigamos as brigas. Porque logo depois a Ação Livre contratou a Pamela, tirou a Pamela da gente. Verdade. Foi. Foi nesse período. Eu vim aqui em Copacabana, encontrei com ela, o Márcio e o filhinho dele. Ah, é verdade, Roberto, lá de mim, lá verdade. que eu moro na quadra de Jamorim, que ele mora um pouco mais à frente, na Copacabana. Mas aí ficou, levantamos a bandeira da paz. Rapaz, né? E os aí- 8 meses depois foi quando finalmente ela cedeu aos Que aí quem me encantos. convenceu a namorar com ele foi o Lincoln. Lincoln Lira. Lincoln, O né? Lincoln Lira. O Lincoln Nosso Lira. cupido ruivo. Foi no- Beijo, Lincoln. Eu quero você Tem que aqui trazer também. o Lincoln, Não, tem eu que quero trazer o o Lincoln Isso aí, aqui. pode falar com ele. Você é o nosso próximo convidado. Já sabe, É, né? Lincoln, Lincoln eu tô tem. falando aqui, mas é lá, ó. Desculpe, porque eu dei um jogo de câmera, entendeu? É lá. Lincoln, queremos você aqui, meu querido. E aí o Lincoln conversou comigo sobre dar valor pra quem merece. Olha. Era um cara legal, não sei o que. Lá na MES. Na MES, o Lincoln me chamou, que ele conversou com o Lincoln. O Lincoln, que desenrola casou. aí, Isso essa que eu loura ia tá falar. difícil. Tu usou o Lincoln. Usei, Sabia usei, porque ele conversei. era Aí, amigo dela. É. muito amigo. Aí o Lincoln desenrolou comigo e aí eu comecei a sentir no meu coração que ele era a pessoa certa pra mim. Quando eu soube, eu digo assim, eu não... O mercado inteiro. Mas o A mercado gente foi pro inteiro- Fuxico Gospel, A você gente quer foi saber? batendo Fuxico Gospel. Meu Deus do céu. Eu falei assim, não acredito. Eu falei, gente, ó, não é possível. Porque eu também tive, depois de um período que eu saí da Ação Livre, eu fiquei muito afastada Do meio, né? do meio, quis dar mesmo uma paradinha, fiquei uns 2 anos, 1 ano e pouco sem trabalhar e dizia assim, eu não quero mais me envolver com isso. Rasguei tudo que eu tinha nos meus contatos, eu não quero mais me envolver com isso. Eu já tô ficando louca, chega, agora eu quero pegar a praia. Pergunta, eu não aguentei. Ah, não tem jeito. Voltei a trabalhar de novo e parei o ano passado, mas assim, só. eu tô com 67. É. Mas aí meu amigo aqui falou assim, vou dar uma oportunidade para minha amiga falante. Mas eu sei que lá se vão 8 anos. Ai, olha só, 8 anos de Cristina. casado. 8 né? anos de casados. Olha, Casamos 6 meses depois. 6 meses de namoro? 6 meses de 6 namoro. meses de nós namoro. nos É, casamos. porque cristão, gente, não pode namorar muito tempo. Você sabe disso. Namorou, tem que casar, entendeu? isso A aí. Bíblia E explica Deus, bem eu acho direitinho. que até me cegou com relação a isso, porque eu era totalmente crítica às pessoas que casam muito, Muito rápido. Muito rápido. Eu Mas também Eu era. era totalmente crítica a isso. Mas, Vanessa, Sabe que eu nem percebi que eu tinha casado em 6 meses? mas sabe o que acontece? Eu não Você percebi, conhece. eu não tive dimensão Do tempo. tempo. Você Parece que às vezes Deus conhece uma tirou. Foi um pessoa, momento intenso. É, né? Porque eu super criticava as minhas amigas que casavam Exatamente. rápido, eu achava que não dava certo. Gente, o Gaspar namora 10 anos. Eu conheci tanta gente que namorou 10 anos. E quando não casou. Não, casou e não ficou nem um ano casado. Pra tu Ninguém ver. conhece ninguém. É o teu dia a dia que vai mostrando. Quando o Exatamente. casamento é usado, que é de Deus, ele vai dar certo. Quando é só da nossa vontade, esse é o problema. Da carne só. Da né? carne Não é. só.
é um perigo, porque vida 2, casamento, é difícil, porque são cabeças pensantes diferentes. E a gente entendeu que Deus tinha propósitos muito... Aquela coisa de unir propósitos. A nossa amizade, ao longo desse tempo, antes do namoro até, a gente viu que tinha muitas coisas em comum, com metas de vida, com objetivos, sabe? Até financeiros, de, poxa, eu quero ter uma vida melhor, eu quero melhorar financeiramente, eu sonho com isso para minha família, para minha casa. Pô, eu também sonho com isso. Então a gente vai vendo que os projetos todos nossos, pessoais, individuais, faziam muito sentido juntos, né? E realmente, assim, Deus, quando a gente se uniu, parece que as coisas se afinou e decorou. Todos os sentidos. Né? Você tem que ter propósito. O que acontece? Você sozinha, você tem essa vida louca, que trabalhar com música é vida de louco. Nós temos essa vida de louco. Meus casamentos não duravam, porque eu passava um mês fora do na estrada, vivia mais cômodo do que como mulher. Nunca sempre foi o meu caso também. Sempre vivi muito mais Vocês são pioneiras nesse segmento. Exato. Fui obrigada a dormir em hotel, dividir, de estrada, com homens. Eu também. Eu já tive que dormir, ainda ver, pelo amor de Deus, fala pra mulher de vocês. Avisa que eu não quero problema. Eu já cheguei no início, assim, de ir pra estrada com artista, algumas inexperiência, de pedir, não, você precisa do quarto da hospedagem, você vai dar hospedagem, transporte. Quando eu cheguei lá, era um quarto pra mim, pro artista. Ou seja, tipo, eu vou ter que dormir com o artista. Aí o artista gentilmente me cedeu a cama, ele dormiu no chão. Mas, tipo... porque era realmente alguém... A gente se respeitava. Isso até é um ponto legal de falar, né? Porque vocês são pioneiras no mercado que é muito masculino. Graças a Deus a coisa mudou muito. Hoje a indústria fonográfica tem grandes heads femininas, né? Nas principais cadeiras. Mas na época de vocês eram praticamente só vocês. A gente vinha na estrada, por exemplo, eu dirigia. Então eu era motorista, eu era tudo. E aí você pega um temporal na estrada de Campos, que é a estrada perigosa. Então, teve até eu já contei por exemplo, quando a gente trabalhou na gravadora, no primeiro momento só tinham 3 mulheres, eu, você e a Raquel. A Raquel tem falado comigo. Tá com um negócio lá na ilha. Lá na ilha... óleos essenciais. Maravilhoso. Maravilhoso. Aromática. Procurem, é muito bom, recomendo. Vou trazer ela aqui. Vale a pena. Encontramos ela lá no evento do Luciano. Que a gente vai falar agora sobre o Luciano aí. Camargo. Camargo, Luciano Camargo. Eles vão contar a história da gravadora deles. Exatamente, isso aí. Aí dentro vai estar... Como é que vocês chegaram a... Bem, já chegamos, né, num romance aqui. Casamento foi respondido. Foi legal. Vamos chamar de filme, né? Isso. Aqui tem um casamento de amizade de 55 anos, porque Deus nos uniu de propósito. Mas aqui é uma amizade, entendeu? Sim. Então, assim, ele... é o inteligente, é o cara que tem a cabeça, que escreve. Eles vão acabar acreditando. No podcast você fala isso. Não, eu tenho que falar porque a gente tem que dar como é que é? Dar certo o que é de certo. É verdade. Ele é esse cara. E eu sou o quê? Aquela pessoa que fala muito, atitude e tal. Que eu brigo com ele. Que faz acontecer. Márcia faz acontecer. Não sei o quê. Eu ligo pra ele e falo assim, eu sou perfeccionista. Sérgio, não tá legal. Não quero isso. Eu vejo 10 vezes a mesma coisa. Não gostei, vamos fazer de novo. Isso é ótimo, Então, é já o meu jeito, não é nem maldade. Eu sou muito perceptiva, entendeu? Eu percebo as coisas. E aí juntou isso não deixa de ser uma inteligência. Não me bota na frente do computador para fazer, cuidado que eu não sei fazer. Aí esse aqui é o meu... Zé, entra aí no computador aí, vê como é que faz corte, entra aí como é que faz isso, entra aí como é que faz aquilo. Liga pro Sérgio, que o Sérgio te orienta, faz não sei o quê. Eu só fico conferindo depois e tal. Então, aqui tem um casamento espiritual, entendeu? Sim. Propósito para nossas vidas. Hoje eu não sou casada, ele não é casado, eu conheço ele 55 anos, não temos nada que nos comprometa, entendeu? De forma alguma. Temos uma amizade sadia, pura, limpa, mas propósito, Deus nos uniu. Ele é crente, eu também sou. Aí se eu estou nesse meio, não tenho ninguém assim para estar ali do meu lado. E ele também, sabe que hoje as mulheres, os homens estão muito difíceis, então a gente tem que estar do lado de alguém que a gente possa confiar. Então aqui há uma confiança. E o casamento é isso. É a confiança, né? Nós somos casados espiritualmente. Isso, e empresarialmente falando. Vamos lá. Um embrião, assim, se Deus quiser, vai crescer, vai engordar. Isso aí. Mas então, aí, sobre a gravadora de vocês, né? Aí houve esse envolvimento amoroso, essa história de romance linda, né? Essa história de amor.
E E depois uma começamos história. com concorrentes, né? Começaram com concorrente. Porque durante o período que a gente noivou, casou e o início do casamento, eu continuava trabalhando na Som Livre, né? Ali eu já como gestor do marketing do gospel e já trabalhando com MPB também. E a Vanessa na MES Entretenimento. Então a gente meio que disputava artistas durante um tempo, apesar de estarmos casados. Olha, gente, que situação. Era uma situação que assim, olha, tá reunido com quem? Não interessa, não sei o que. Vou sair para reunir com não sei quem, Eu me vamos lembro que almoçar. na Expo de Cabo Frio, eles entraram para reunião com o Pregador Lu, tentando Lu. Negociando o Pregador Saiu, entrou eu e o Judson. Eu fui com vocês em São Paulo. E você, vamos lá. Mas e ele também, só que Então, a quem gente acabou nesse participava período, desse- quem levou foi a Renata Foi a Senise. Renata Senise Mas Universal. nós, todo mundo negociando. Mas então, nossa vida no início não teve, graças a Deus, também não chegou a ter briga, não, mas chegou briga, a mas gente era teve que ter essa engraçado. inteligência emocional, porque era engraçado, assim. Eram artistas que às vezes ficavam constrangidos porque tinham reunião com ela, depois tinham reunião comigo e falavam, como assim? Assim, um vai dentro da outro. Exatamente. Então, assim, mas depois disso, a Vanessa saiu da MES e resolveu caminhar com as próprias pernas. Como a Márcia bem disse, é uma mulher inteligentíssima, não é porque é minha esposa, mas entende do 360 do business da música como pouca gente eu conheço nesse mercado. verdade. Ela conhece do contrato, da cláusula do contrato, à distribuição digital, tudo. Essa menina realmente... E aí foi quando ela ficou na dúvida, até orando a Deus, o que eu faço agora, depois da MES e tal. Eu falei, amor, o teu negócio tá na tua mão, você já tem isso no sangue, né? É verdade. E aí foi quando ela resolveu criar ali um embrião de uma distribuidora musical. E ela estava até me perguntando que nome que eu vou dar para isso e tal. Por isso esse nome curioso, as pessoas perguntam muito. Labidade, com D mudo. Mas quando eu era adolescente, eu participava de um grupo de poesia lá em Belém do Pará, que a gente tinha chamado de Labirinto Dadivoso, porque a gente considerava a poesia uma coisa que é difícil, mas que vale a pena. É um caminho difícil de percorrer, mas que vale muito a pena, como eu acho muito que a música é. E quando a gente ia se inscrever nos editais, nos festivais de poesia, não cabia, na época a gente preenchia num papelzinho, não cabia Labirinto Dadivoso, era muito grande. Então uma das colegas falou, vamos fazer a contração de labirinto lab e dadivoso dade, vamos chamar de labidade. E o meu grupo de poesia se tornou o Labidade naquele período ali, naquele momento. Eu falei essa história para a Vanessa, ela, nossa, mas o nome tem tudo a ver com a música, com a indústria, então vai ser Labda Music. E aí nasceu a Labidade. Então é uma Nasceu. junção, não existe essa palavra. Não existe, é um Se procurar neologismo. no Google, o que Não que é ela? existe. Não existe, não é uma junção. De labirinto o que dadivoso. acontece? Eu, na verdade, eu com 17 anos de idade, comecei a trabalhar no mercado de entretenimento. Caí meio que de paraquedas, porque eu vi um anúnciozinho no jornal, bem pequenininho, falando, se você quer conhecer uma emissora de TV por dentro, mande um projeto que se envolva TV e educação. Fiz ali, parei, sentei, fiz um projetinho de lá, escrevi, mandei por aquele e-mail que eu vi lá, vi que era um e-mail da TV Globo, Fundação Roberto Marinho, era Globo, Fundação Roberto Marinho, mandei. Quando chegou janeiro, que eu estava indo para sair de férias, ia para passar minhas férias em Araruma com a minha família, recebi uma ligação e falou, olha, você foi aprovada para fazer estágio aqui, participar de um projeto do Canal Futura, chamado Geração Futura, onde você vai ficar o mês de janeiro inteiro sendo treinada aqui na televisão. Vai fazer um interprograma, não sei o que. Você tem disponibilidade? Aí eu falei, falei pro meu pai, cara, eu vou ficar porque eu quero fazer esse projeto. Ensino médio ainda, você Eu tava, tava no ensino médio, Olha que né? E aí eu fui pra TV, fui pro Canal Futura, trabalhei, fui ver esses projetos ali, foi um projeto fundamental pra mim, que eles ali me alinhou para que faculdade que eu fosse escolher. Ali eu vi que eu queria fazer faculdade de cinema, que eu ia fazer jornalismo. Eu falei, não, eu sou muito mais produção, vou fazer cinema. Isso aí. E aí eu passei no primeiro momento pro cinema para PUC, mas não dava para conciliar tudo, né? Não dava para conciliar a PUC com estágio. Então eu fui para Estácio. Aí eu fiz cinema. De cinema eu fiz direção de arte. Eu me especializei em pós em direção de arte. E trabalhava com TV e cinema. Fui pra TV, até fui chamada pelo Lincoln, conheci o Lincoln Lira. Ele me levou pra TV Boas Novas, onde lá eu comecei a trabalhar com programas que envolviam muitos musicais, né? Comecei a ter contato com as gravadoras, entender um pouco de gravadora. E conheci o Henrique Cerqueira, que eu era super fã do trabalho dele, do Pimentas do Reino, e resolvi sair dali e embarcar na jornada de trabalhar de ser empresária de artista. Então eu passei por todas as cadeias da música. Eu fui empresária de artista. Divulgação. Aí fui contratada por algumas gravadoras ali para fazer a divulgação, para fazer produção.
né? Fiz na época com a MK, o da Fernanda Brum, Glória em Rio, no Vigário Geral, aquele DVD da Fernanda Brum. Fiz clipes com o pessoal da MK, a Lomara sempre me ajudava, me colocava nas coisas da MK, né? E aí depois eu fui para a gravadora, então eu comecei entendendo os 360. E alguns artistas, até na época me chamava assim, eu começava tendo que entender os contratos, como é que eram feitos os contratos artísticos. Vou assinar com uma gravadora, Vanessa, me ajuda. Ela ia ler o contrato. Eu li os contratos, tirava dúvida com os amigos, isso aqui, ISRC, cadastro de obra, aí eu me envolvia muito, né? Tipo, aí eu ia para associação para entender como são a associação de direitos autorais, o cadastro. Entender toda a cadeia produtiva da música. Entender toda a cadeia produtiva da música, da divulgação à parte burocrática, né? E aí, em 2018, eu voltei a pegar um outro artista para empresariar, que foi a Gabriela Gomes, que estava, assim, começando a carreira dela ali, né? Eu fiz todo o trabalho, eu estava na MES ainda, quando comecei a distribuir a Gabi, criar os perfis da Gabriela Gomes. Quando eu saí, eu falei, vou... Aí eu fiz um trabalho com o Marquinhos, de divulgação dos trabalhos do Marquinhos, de organizar o digital do Marquinhos Gomes e focar na carreira da Gabriela Gomes. E eu me senti também preparada, assim, agora eu vou montar. Como eu já tenho conhecimento com muita gente do streaming, né, eu conheci a Roberta Patê, que estava à frente do Spotify, que ela tinha feito um curso eu fiz um curso na PUC de música e empreendedorismo, depois eu fiz uma outra especialização de música e empreendedorismo, e aí eu comecei a entender o digital. Falei, cara, eu tenho capacidade de abrir minha própria empresa. As pessoas acham em 2018, não. Tem que ser de sacrifício, ela estuda. Pagou um preço. Eu paguei um preço, entendeu? Eu paguei um preço. De muitas vezes eu fiquei, por exemplo, eu me casei tarde, eu casei com 34 anos. Porque foi dos 17 anos a isso, uma vida dedicada a estradas, a viajar para cima e para baixo. Tanto que você lembra lá na MES, muitas vezes a Márcia, não posso ir, a Vanessa que vai. E eu ia. Então, às vezes eu saio em turnê com um artista, já aconteceu de eu sair em turnê, de eu ficar com o Henrique, de a gente sair em maio e só voltar em agosto. É o que aconteceu. Agosto eu voltar para casa. De quase 5 meses numa estrada. E se tu fosse casado, tu acha que ia continuar casada? É o que aconteceu não, comigo. Não tem casamento que dure. Deus tem propósito para tudo. Foi um momento, eu precisava ter essa vivência, né? Eu precisava ter essa experiência, toda essa experiência, para que hoje eu conseguisse... Hoje, na verdade, por exemplo, dificilmente... Eu nem sempre em todos os eventos eu vou. Hoje eu tenho meus funcionários que eu vou botando. Vai você para lá, vai você para cá, você acompanha. Agora, pode fazer isso. Tá certo, mas você pagou um preço. É isso que as pessoas têm que entender, gente. Na vida, nada é fácil. Se você ficar só reclamando sentado, eu digo assim, eu não entendo nada de internet. Hoje, eu não me intero muito, porque a minha cabeça não aguenta mais, entendeu? Eu não tenho mais idade para isso. Ela está com 40 anos, eu estou com quase 70 anos. Então, eu já vivi tudo isso. Me faz falta? Faz, porque eu acabo sendo dependente, porque você, hoje, se você não souber mexer num digital, uma internet, você não é nada. A gente é ligado por tudo quanto é fio. Sim. Mas assim, não é uma coisa que eu estou buscando. Eu quero... É outra etapa de vida, né? Outra etapa de vida, outro ciclo de vida, exatamente. entendeu? Mas o que ela fez, é isso que as pessoas têm que fazer, cara. Entendeu, Mr. Zé? Por isso que eu mando o Mr. Zé fazer, porque o Mr. Zé gosta. Aí eu mando, o meu cabeça aqui. E também, muitas vezes, também entender para muitos artistas que estão aí no mercado que é possível viver de música, mas para você viver da tua música, ganhar dinheiro com a música, você precisa entender os processos da música. Porque tem artista que fica muito autista da música. Não. Ele não quer se envolver com nada, ele diz que não sabe de nada, não quero de nada, só quero saber o não, tem que se envolver. É muito importante ter uma pessoa que vai gerir a carreira daquele artista. Porque, assim, teve um estudo que a Anitta Carvalho, que é a empresária do Diogo Nogueira, de alguns artistas aí, ela dá um curso também bem legal sobre música e negócio. E ela, quando eu fiz o curso dela na pandemia, e eu vi uma estatística ali muito boa, de que ela mostrou que os artistas que têm um empresário, que tem alguém que gere a carreira deles, entendeu? Eles são muito mais bem-sucedidos do que os artistas que estão sozinhos. Só que, às vezes, o artista que ele tá com o empresário, ele sozinho, ele precisa entender a cadeia da música também. Sim, com ele certeza. Precisa olhar como negócio, a carreira dele como uma marca. Ele precisa entender. Porque tem artistas tipo que a gente pega, nem numa associação de direitos autorais ele está cadastrado. Nós estamos, não estamos, Zé? Né? Associação Abramos, né? Abramos. Mas nós estamos porque nós temos música, mas também... Entendeu como é que é? Nós estamos aqui tá também. Vendo? Então, ele é muito importante ele saber, ter noção do que ele está assinando, os contratos que eles estão fazendo.
entendeu? E parar a perguntar, porque sempre tem um que entende, mas eu não tenho dinheiro para pagar um advogado. Cara, sempre, eu tinha vários artistas na época que não tinham dinheiro para pagar advogado, chegavam para mim, que eu também entendia pouco ali, mas eu olhava e falava, cara, deixa eu ligar para minha amiga aqui que é advogada, o que deve ser essa cláusula aqui? Deixa eu pesquisar aqui no Google o que é isso. Entendeu? E aí eu consegui, olha, o teu contato tá acontecendo isso. Então a Vanessa contou aqui pra gente a trajetória artística dela, né? E que acabou coincidindo mais à frente com a trajetória do Márcio. Exatamente. Eu já, em Belém do Pará, fiz jornalismo, né? Me formei ali em comunicação social, em jornalismo, e fiz pós-graduação em processos de criação, já na PUC de Minas, e o mestrado em literaturas, porque a minha onda era trabalhar com texto, com toda a parte de estudos literários e tudo mais. E nesse período a grana apertou um pouco mais, eu falei, o que eu vou fazer agora e tal? Deus me iluminou, eu comecei a fazer assessoria de imprensa para artistas independentes em Belo Horizonte. Entre os que surgiram ali no meu portfólio daquele contexto, chegou o David Keelan, que era um cara que eu já ouvia muito, que eu era fã pra caramba, assim, desde que eu converti. E aí a Bebel Keelan foi na minha igreja, no culto. A minha líder na época, a Bia Oliveira, maravilhosa, atriz grande do Ministério de Teatro da minha igreja, falou, a Bebel Keelan abriu espaço aí no escritório do David para uma assessoria de imprensa. Você, jornalista, não quer levar seu currículo e tal? E aí eu fui até então para trabalhar com Paixão, Fogo e Glória, que era o ministério dela. Sim. Não do David, era o ministério de projeto social que ela tinha, muito bonito. E aí eu fiz a entrevista, ela gostou muito de mim e falou, David, você não quer chegar aqui? Porque tem um rapaz novo que vai me ajudar aqui no ministério, talvez você goste dele e tal. E Deus abençoou, foi minha empatia na hora. Na semana seguinte eu estava viajando com o David na estrada, cobrindo ele, fazendo todas as entrevistas das pessoas que eram impactadas no Brasil afora com a administração dele. Eu botava tudo ali no texto e distribuía no site oficial do David Keelan naquele contexto. E ele estava assinando com a Som Livre na época, e aí foi quando a Renata Senizio conheceu meu texto primeiro e depois a mim. Falou, pô, vem trabalhar aqui na Som Livre, a gente precisa de alguém assim, com esse texto e tal. Assim eu acabei parando na Som Livre, né? Você recebeu a proposta, o David me abençoou, saí de Belo Horizonte para o Rio. De lá eu passei quase 10 anos trabalhando na Som Livre e no meio da pandemia a ByteDance, que é a empresa do grupo TikTok, né, do grupo do TikTok, estava atrás de alguém do gospel que pudesse construir ali o editorial das playlists do gospel dentro do aplicativo de música que eles estavam criando. E aí eu recebi essa proposta por 10 anos de gravadora. O que eu ainda não conheço da indústria? Eu conheço a assessoria de imprensa, conheço o marketing de uma gravadora, a parte artística, mas eu não conheço tanto os aplicativos de música por dentro, que era um desejo que eu tinha. E aí eu resolvi topar esse desafio e passei os 2 anos de pandemia ali trabalhando dedicado a construir o segmento gospel dentro do TikTok. Esse aplicativo tão popular hoje, né? Sim. E foi uma experiência maravilhosa de entender como é que funcionava por dentro um aplicativo, que decisões são tomadas para que uma música entre numa playlist editorial e ganhe visibilidade, né, e tal. E aí eu passei 2 anos ali, só que eu já casado com a Vanessa também, quando acabou a pandemia, eles queriam que eu fosse de vez para São Paulo. E ela já com a Labidade aqui, acontecendo no Rio de Janeiro, foi quando eu orei a Deus, eu e ela, falei, eu acho que está na hora de eu embarcar nessa viagem junto com ela. E aí a gente uniu nossos propósitos também profissionais, virando oficialmente sócios nesse contexto, então. Foi quando eu entro, então, na Labida Music junto com ela. E aí eu acho que a grande questão desse podcast é contar para as pessoas o que se faz, então, né? Eu gravei minha música, e agora? Como é que eu lanço uma música? Como é que eu faço para que a minha música chegue até as pessoas, já que não tem mais o disco físico, né? Porque as pessoas, às vezes, ainda têm aquela mentalidade de gravei, agora eu vou gravar um CD, né? Mas as pessoas têm que parar para pensar que nem nas lojas de eletrodomésticos se vende mais aparelho de som. Então não adianta você investir em fazer um disco físico. Infelizmente eu adorava também ter o livretinho, olhar as fotos, a ficha técnica, eu amava o físico. Mas é uma coisa que não se encaixa mais no mercado de hoje e, por outro lado, desonera bastante o artista que quer investir na carreira. Ele pode investir na formação musical, no arranjo, no produtor musical dele, sem necessariamente ter que investir numa mídia física para distribuição nacional, que era uma coisa, Márcia tá aqui que não me deixa mentir, super difícil de fazer. Onerosa também. Hoje no digital você aperta um botão e a música está no mundo inteiro, né? Eu sei dessa geração. E a música da Labida Music é exatamente esse botão que a gente aperta para distribuir para mais de 30 lojas no mundo inteiro, né?
E a gente não só aperta esse botão e distribui, que já é uma grande coisa para quem quer ser visto e ouvido, né? Mas a gente também cria toda uma estratégia de comunicação, de como me comunicar nas redes sociais, para que a minha música seja conhecida, porque também não adianta só você subir. A gente costuma dizer que antigamente era muito difícil você chegar na prateleira de uma loja com seu disco. Hoje em dia todo mundo consegue, só que essa prateleira é infinita. Então você ser visto nessa prateleira que é o grande desafio, né, amor? Acho que a última pesquisa que eu vi ali são aproximadamente 20 mil músicas lançando por dia. Por 20 dia. mil por dia? Por No dia, mundo todo, no né? mundo todo. É muita coisa. É muita coisa. Então, como ser visto Entendeu? nessa maré de lançamentos, né? Como é E que as ser relevante? lojas já começam, por exemplo, como o Spotify. Se você não atinge a meta hoje de 1000 plays da sua música, naquele ano você nem monetiza mais. Porque antes, assim, a partir de 2, 3, 10, você ainda tirava uns centavozinhos ali, né? Agora o Spotify colocou, porque assim, as pessoas lançam a música, jogam as músicas nas plataformas e não divulgam. Não fazem sabem nada pela divulgar. Então é o que vocês fazem hoje. Também. Exatamente. É que vocês fazem. A entendeu? Labdá, ela é uma white label fechada. Por que eu digo que ela é fechada? Você encontra o site da Labdá, mas você não consegue pelo site subir uma música por lá. A gente passa por uma curadoria. Vem pra gente a música, a gente entende o projeto do artista, a gente ouve aquele projeto, a gente ajuda o artista A criar um plano de divulgação dessa a criar um música. plano de divulgação, mas antes dele subir, é ele gerar o ISRC correto, aí ele saber se ele tem as liberações autorais para subir. Então existe todo um processo que a gente Se não organiza. sabe tirar um ISRC, a gente emite o ISRC para ele, a gente vai no Beabá. No nome dele, né? assim. No nome dele. Então, assim, o artista hoje, ele chega com o produto pra gente, a gente distribui em mais de 30 lojas, né, no mundo todo. São 32 São 32 lojas hoje. 32 lojas digitais que a gente entrega Ajuda a música regularizar, né? para 144 países. A gente tem aplicativos que a gente entrega que só tem na Índia, só tem na China, né? Que só tem nos Estados Unidos, como a Pandora. A Pandora é muito forte nos Estados Unidos, no Brasil não é, mas lá é. Né? Então, assim, a gente ajuda os artistas a arrumar os perfis deles, não importa o tamanho do artista, todo artista que vem pra gente, a gente ajuda na regularização daqueles perfis, botar Porque tudo. vale dizer que cada uma dessas 30 lojas tem um perfil artístico. Então, você, quando acessa um aplicativo de música desse, tem lá a fotinho, tem a descrição, a bio, contando um pouquinho da história daquele artista. Tudo isso traz relevância para que o artista seja mais consumido então, só no para o pessoal aplicativo. poder entender, para poder ser bem explicadinho, então assim, eu sou uma cantora ou eu tenho um projeto, eu entrego para vocês, aí vocês vão colocar lá nas 32 lojas Duas digitais. lojas digitais, que Mas é Apple Music, Spotify, Deezer, YouTube. Então, aí vocês ali fazem todo o marketing desse... Então, a gente faz o planejamento. Planejamento. A gente não faz um a gente não marketing. costuma dizer de fazer o marketing, que às vezes a pessoa vem na expectativa de que a gente vai pagar rádio para ela. Não. tá, então Mas entendeu. não, tá a entendendo. gente, na verdade, a gente dá uma consultoria para aquele Tipo uma artista tá. das melhores práticas para como eles divulgam a música dele. Tá, mas entendeu? vocês colocam isso, vocês fazem uma pré-divulgação, alguma divulgação? Faz o planejamento Faz o com planejamento. ele. Desenha para ele o que É. postar, quando postar, como comunicar. Se ele tiver uma verba guardada de marketing para investir, onde investir esse dinheiro. Pega esse... Márcio, eu tenho aqui, além do meu disco, eu guardei, sei lá, R$500. O que eu faço com esses R$500? Bom, você pode investir nessa campanha de TrueView aqui para poder gerar views no YouTube. Você pode fazer essa campanha dentro do próprio Spotify para gerar visualizações. Você pode impulsionar através das redes sociais, no TikTok, no Instagram, no Facebook, dessa maneira. Então a gente ajuda a administrar a Mas vocês verba dele falaram para esse no lançamento. início, fora aqui, só para bem entender, para deixar bem mastigadinho, porque assim como eu não tenho tanto esse conhecimento, muita gente não Com certeza. entende. Então, tipo assim, quando vocês colocam no TikTok, vocês colocam isso? Colocamos. Vocês, é uma divulgação, certo? Sem Vocês fazem. dúvida, sem dúvida. Então, vocês que fazem essa divulgação. Não, a gente não faz a Não, divulgação. É porque ela diz que quando a música tá numa rede social é uma espécie de divulgação do artista. Acaba sendo. Acaba sendo uma divulgação, entendeu? Porque você foi lá, colocou no TikTok, você foi lá, colocou, mas não sei aonde. Então... mas a música pode estar lá e nada acontecer. E nada acontecer, Sim, por isso que tem aí esse... cabe O que a gente às vezes orienta o alinhamento. artista é ele também se organizar e divulgar uma coisa de cada vez. Porque aquilo, o básico bem feito, porque às vezes o artista ele quer criar um plano de marca mirabolante, mas ele não tem... O básico ele não faz. Ele não faz, Então, né? primeiramente, ele tem que ter o básico bem executado. Sim. Entendeu? Se ele tem um básico executado,
um pilar para que ele faça os marketings mais elaborados. Sim, então aí vocês ajudam e dizem, olha, Exatamente. Márcio, Zé Exatamente Carlos, isso. ó, vai por aqui, ó, você tem uma graninha, como você falou, eu não tenho 500, mas eu tenho 200, o que eu faço Sim, com 200? sim. Aonde que Esse eu investimento coloco? é por produto, ou seja, por música? Aí depende, Depende do que artista. que o artista Depende do tem, artista. Do conjunto. O que a gente faz é gerir essa verba dele de alguma maneira, ensinando as melhores práticas de onde colocar essa verba que ele tem ali, para fazer com que isso gere mais resultados. Isso Né? na verdade, a distribuição, porque agora a parte da gravadora, aí o investimento é todo nosso. Vale Os só artistas- destacar isso. A Labidade, ela é distribuidora nesse formato que a gente acabou de explicar, mas também é gravadora com alguns artistas, que aí sim a gente escolhe no nosso crivo, a gente seleciona. Onde E a esses gente artistas a banca gente todo o banca, projeto, aí o gravação, marketing dele é investimento, todo feito pela o gente. Mas estúdio, até quem produtor está musical. começando, Então, a gente tem alguns artistas no cast, mas a gente não tem como inchar muito o cast, senão a gente consegue atender todo mundo. Então já temos os artistas de Os que 2025, são apostas, né? e a gente sempre tem os consagrados e as apostas. Certo. que a gente faz ali. E aí esses artistas que têm investimento nosso, a gente investe no marketing, a gente faz o trabalho 360 Como mais, também né? tem assim, a Labdá tem a parte da distribuidora, que a gente explicamos aqui como é que funciona. Tem os artistas que são da gravadora e ainda tem os artistas que são do agenciamento, que a gente empresaria o artista, a gente faz o 360 desse artista. Então também os que recebem investimentos, entendeu? Como a gente também tem a parte da editora, a editora que cuida somente do autoral. Liberação E autoral. muitas vezes, liberação- assim, muitas vezes o autor é autor nosso, mas não está na gravadora nem na distribuidora. Está na distribuidora. Lança em outro lugar, em outra gravadora, Assim mas a também obra dele é como também editada nós com a temos gente. um departamento de desenvolvimento de selos. Nós temos hoje 22 selos abaixo da Labdá, né? Selos musicais, gravadoras também, que são selos e gravadoras, aonde a gente trabalha aí a Labdá some, porque o foco é que esse selo eles cresçam cresça. e eles apareçam. Os artistas deles ganham ascensão e o crédito é do selo. Eles usam nossa Usam tecnologia, a nossa tecnologia, expertise. nossa expertise, a gente mas quem aparece é o faz selo o trabalho deles. de desenvolvimento daquele selo. A gente faz toda a consultoria, toda a distribuição Planejamento digital, estratégico. planejamento estratégico. A gente foca para que aquele selo se desenvolva. Então, agora sim, quem é do Rio, tudo bem, pode chegar aqui, marcar uma consultoria com vocês, de ir lá no escritório de vocês e Sim. tal, conversar para que haja essa reunião para explicar o passo a passo do que vocês realmente vão fazer. Mas quem está de fora, quem é de outro estado, como que fica A isso? gente faz tudo Mas Hoje em dia os online, reuniões são hoje todas online. vocês têm que comprar, A gente faz faz uma reunião online. Porque a online, música né? lança É, online no mundo mesmo, todo, no né? mundo É, para todo. explicar. Então, A gente tem artistas, por exemplo, no Canadá, que lançam com a gente nunca viu pessoalmente, mas a gente sim, lança no tá Canadá. certo. Tem artistas em Portugal, um selo, aliás, em Portugal, que a gente lança também. Então, assim, hoje em dia, até quem tá no Rio, a gente faz online, porque às vezes você sai da Não, Zona é Sul pra mesmo, Barra, todo mundo, né? É verdade. Então a gente faz muita coisa online hoje, essas reuniões, para explicar esse passo a passo, as cláusulas de contrato e fazer isso. Então, assim, você tem uma música, né? Você não sabe o que fazer com ela, a gente consegue fazer a distribuição. Dessa distribuição, eu digo sempre que é o primeiro passo para quem sabe alçar um patamar de virar gravadora com a gente. Porque sendo distribuído pela gente consegue ver como está performando essa música. Está indo bem? Muitos, eles Está ficam tendo puxados consumo? da Aí a gente começa a distribuição. pensar, e vamos conversar para virar gravadora? Próximo projeto, deixa a gente investir então, a partir de agora, né? Então, E o primeiro tem- passo com a gente tem é a distribuição. artistas que a gente chama só para fazer produto. A gente chama esse artista, a gente fala, pô, um produto assim, 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 isso foi legal. A gente banca o produto, o marketing, a gente convida ele, pô, vamos fazer um produto para ver se dá certo, a parceria. A gente banca, a gente arca, e aí, produtos dando certo, a parceria se propaga. O produto, às vezes, não No caso, fica o legal. Zé tem uma música, ou tem um CD já pronto, né? Já tem um CD pronto. São 2 CDs que nós temos. Já tem 2 CDs, né? Ou seja, Então, ali ou vocês trabalham o CD ou pode trabalhar ou a música, pode trabalhar o CD todo. Normalmente quando tem um CD e a música faz parte do CD, a gente lança o álbum e escolhe a música de trabalho para trabalhar Pra ela trabalhar mais ela. estrategicamente, Então, né? aí isso aí É a distribuição. É distribuição. É. Aí, Aí a gente vendo como performou. O Zé performou muito bem, teve Aí- um crescimento e tal, a gente pode conversar para transformar o contrato Entendi. dele numa eu tô gravadora. perguntando isso porque, como é a minha dúvida, é de muita gente. Porque, vamos supor, eu conheço muita gente, o Zé conhece muita gente. Claro. Aí, tipo assim, poxa, eu tenho aqui um CD, mas eu mesmo que faço minha divulgação, boto nas redes e tal, como falam, nas plataformas. mas estou precisando, tipo, que meio que uma assessoria. Sim. O que a gente
pode fazer, vocês vão deixar até o telefone, aqueles que me conhecem podem me procurar, porque eu oriento, entendeu? Isso aí. Vocês, meus amigos, podem falar comigo aqui, aí vocês conversam online com eles. Sim, a gente faz reuniões, com certeza. Faz reuniões para a pessoa poder entender o que ela quer. O que eu quero? Eu quero isso. Aí vocês vão passar. Agora, não é fácil não, tá passando um por um, explicando tudo de novo. Não, mas faz parte. Não existe dinheiro grátis, né? Não existe almoço grátis. Tem que trabalhar, né? Então, o nosso trabalho é esse. Tem compositores que é associado a Abramos, outro ao UBC. Vocês cumprem esse papel também? Então, essa é a associação, diferente da editora, né? Então, a gente tem o trabalho de editora e trabalha em parceria com a associação. Qualquer sociedade, a gente tem parceria com a SBACEN muito forte. Sim. Tem autores nossos que são Abramos, não tem problema nenhum. Mas a gente sempre trabalha junto com a associação. Se o artista não tiver associação... A gente recomenda, a gente sugere a melhor. Sugere ele melhor, porque hoje o artista, o autor precisa estar numa associação. Sim. Mas no caso... Agora eu vou vender. Mas no caso, por exemplo, daquela nossa música... Ela tá na associação, mas ela não está editada, não está nenhuma... A gente não editou, não. Não, a editora não tem editora. Tem só associação. Nós nem divulgamos. Nem divulgamos, na verdade. Tem anos essa Olha só, muitos anos, entendeu? E aí, essa música, é na Abramos que você falou, né? Que você... Eu sou associado a Abramos. E é o UBC, né? É o UBC, agora... Agora eu não me lembro qual, já tem um tempo. Já tem um tempo. Eu tenho composições novas, inclusive com músicas... Um autor só pode estar em uma, ou você está numa ou está na outra. Então, eu estar na Abramos foi a última. Não sei se eles avocam para si a associação anterior, não sei como é que funciona. Mas eles levantam, aí vocês conseguem levantar sim. Com a associação e tal. Isso aí é porque, por isso que eu tô falando, tem que entender que a diferença de editora é uma coisa, a diferença da associação é outra, e gravadora é outra. Gravadora é outra, Exatamente. Porque tem gente que não quer editar, não tem música editada. Eu acho que isso que é muito importante ficar claro, né, para quem nos assiste aqui, que é artista também, que arrumar essa casa antes de pensar em eu quero fazer 1 milhão de streams, eu quero 1 milhão de plays. Organiza a casa antes, porque às vezes a pessoa até estoura, Deus abençoe, a música estoura, mas não está amarrado direito, a composição não está registrada, perde esse dinheiro todo. Então você está com a casa bem arrumada antes, eu vou lançar um disco, vou lançar um single novo, procura a gente, ou enfim, a sua distribuidora que você achar melhor, organiza primeiro tudo, a sua obra está registrada, está editada, né? Os autores responsáveis por essa obra estão incluídos no fonograma, está liberado. Isso tudo precisa ser muito bem organizado para que quando você vai jogar numa loja digital, todo mundo que está envolvido nesse ciclo seja monetizado por isso, né? Seja pago o devido de todo mundo dessa cadeia produtiva. Diz aí qual o contato aí para o pessoal aí, O Serginho vai me ajudar escrevendo na tela pra gente. É contato@labdade, com demudo, producões.com.br. contato@labdaproducões.com.br. Aí na tela vai ficar mais fácil vocês entenderem. Tá, tem Instagram? Que alguém possa Instagram é @labdaproducões, né? Produções, que é do secular. E do gospel, Labda Music Gospel, que é do gospel. Então, vamos voltar. Pro gospel, qual é? Labdade, com demudo, Music Gospel. Tá. E pro secular? Labdade, com demudo, Producões. Para saber a diferença, porque eles não trabalham só com gospel, trabalham também com secular. Que agora eu venho perguntar sobre esse trabalho bacana que eu fui no evento, no lançamento, que, nossa, eu chorei lá, meus olhos, quando começou a cantar. Eu não me lembro agora uma música dele inédita, acho que é um trabalho linda de viver, entendeu? Não sei se essa está trabalhando direito, não me recordo agora. Eu fui, Sérgio também foi, o Sérgio foi. Nós fomos lá, Zé Carlos, a namorada do Sérgio, fomos lá assistir. Então, qual é hoje o trabalho que vocês têm com o Luciano Camargo? O que a empresa de vocês faz com o Luciano Camargo? A gente está fazendo a distribuição do trabalho do Luciano para o segmento gospel, né? O Luciano desde fechou com a empresa Infinity, que é do Alan. Alan é um grande empresário aí do mercado, empresário de raça negra, né? E aí o Alan, que também é evangélico, se uniu ao Luciano, está empresariando o Luciano na Infinity. E aí o Marcelo Toller, lembra da Ação Livre? Que trabalha com eles, que indicou a gente para fazer esse trabalho. O Marcelo Toller com o Luciano. Luciano Camargo. Um dia eu ia perguntar, meu Deus do céu, pelo Marcelo. Olha, pelo Marcelo, Toller. Deixa eu falar uma coisa para você, aproveitar ali. Quando eu saí, que eu saí da gravadora, da parte gospel,
E depois ele também saiu, né? E se foi uma coisa, porque eu não tenho mais, eu não me preocupo com essas coisas. Que eu achei muito bonito da parte dele, ele reconheceu uma coisa, ele mandou um e-mail para geral, sei lá, da Globo, da Som Livre e tal, e dizendo que se a Som Livre está andando com as pernas agora, sozinho, como o mundo gosta, com as palavras lindas, que eu não me lembro agora, gente, porque eu não quero nem que isso suba à minha cabeça, porque não dá para subir, porque senão eu perco minha bênção com Deus. Então, dizendo que a minha importância, entendeu? De ter, graças a Márcia Gonçalves, não sei o quê. Então, isso chama-se gratidão. Então, eu quero deixar aqui um abraço para ele, entendeu? Dizer que também eu aprendi muito com ele lá, porque quando eu trabalhei antes, não era eles que estavam lá. Lá era João Araújo, Helena de Oliveira e tal. Era uma outra geração que dos anos 80, né, gente? Estou falando coisa de mais de 30 anos. Mais de 30 anos. Uns 40 anos, né, gente? Quase 40, Meu filho 40 tem 50 anos. Então, assim, isso chama-se pessoa que reconhece, entendeu? E eu fiquei, assim, feliz em saber que ele fez isso. E que ele não tinha nenhuma obrigação de fazer isso. Mas isso é a cara dele. Isso é a cara dele. Não é a cara dele? Então, Tólio, quero você aqui também. É um grande homem. Quero você também aqui, Tólio, por Toller é favor. um grande profissional da indústria da música. Ele fez grandes cases na indústria da música. Sim. Tive a oportunidade de trabalhar com ele um pouquinho também na Som Livre. Quando eu entrei, ele estava saindo. E foi nisso, quando ele soube que eu estava já com a Vanessa, ele gostava muito do trabalho da Vanessa. Esses projetos que a gente estava falando anteriormente na Som Livre, ele tocou junto com a Vanessa, antes de eu entrar na Som Livre. E me conhecia muito também. Então, quando ele soube que a gente estava juntos de vez no trabalho, então ele falou, então são vocês que vão cuidar do Luciano para mim. Né? E aí acabou que ele chamou a gente, eu digo que é até um testemunho, eu acho, também. Porque, obviamente, com uma pessoa como Luciano Camargo, um artista como ele, quando ele anuncia que ele vai para um segmento novo, todas as gravadoras do mundo vão atrás para oferecer seus serviços. E aí Deus realmente colocou ali a gente, né, numa oportunidade de estar junto com ele. E o mais engraçado, né, porque assim, eu nunca imaginei trabalhar com o Luciano, né, e assim, eu me lembro que quando eu nem era do mercado, eu tinha uns 15, 16 anos, eu sonhei, na verdade eu vi um programa do Zezé de Camargo e Luciano na Hebe, que eu achei muito engraçado, muito divertido o programa, fiquei assistindo, ver o Luciano e o Zezé ali na Hebe. E uns dias depois eu sonhei que eu trabalhava com o Luciano. E eu achava estranho porque eu não via o Zezé. Eu via o Luciano no projeto. Isso eu tinha 15, 16 anos. Apagou da minha memória. E aí quando eu fui fazer a primeira reunião, que primeiro a gente foi chamado para dar uma consultoria pro Alain sobre o mercado cristão, Deus me trouxe aquele sonho. Só que na época eles anunciaram pra gente que eles iam assinar com uma outra gravadora. A gente era só uma consultoria. E eu falei, nossa, será que então é isso? Eu é só na consultoria? E de repente Deus mudou os planos, foi mudando os planos, foi fazendo. De repente a gente chegou efetivamente para trabalhar com o Luciano, nesse projeto com o Luciano, que a gente, além de fazer a distribuição, a gente também faz toda a divulgação dele pro segmento cristão. Trabalho com as rádios, que está em primeiro lugar. Estratégia de divulgação Estratégia de divulgação, né? Ele está em primeiro lugar nas rádios do segmento cristão, a parceria com as igrejas. Com as lideranças, né? Com as lideranças das igrejas do Brasil, a gente está fazendo essa ponte. É claro que um artista do tamanho do Luciano, um sucesso de um trabalho dele é muitos profissionais envolvidos. Então tem um time muito especial. Muito especial. Tem a Arleide, que faz TV, que trabalha a vida inteira, com acho que mais de 30 anos com o Luciano, que é maravilhosa. Ela segue no projeto dele solo, não largou o Luciano ali. Tem as meninas que fazem as redes sociais do Luciano, que são as meninas da Inter, do digital, que são maravilhosas. Tem o Toller, tem a Ju. Então, o Toller está no escritório dele, é tá isso? No escritório. Ele não, o Toller isso, tá? Ele faz essa coisa do. Tá no ele não escritório. Tá mais na TV? Não. TV não. Tá, Não. Tá. Faz a consultoria, né? Para artistas. Tá, né? Tem alguns artistas que ele faz essa consultoria. Sim, tá. E a partir dessa consultoria que a gente fez com o Luciano, acabou que Deus abençoou também da gente trabalhar na distribuição dele, toda a estratégia gospel. Assim. Pra comunicação pro gospel. Então é muito legal porque assim, a gente está meio que apresentando pro Luciano, o coração dele é um coração de adorador, isso não tem que falar, é um cara convertido. Ele é um cara convertido. Só que a gente está apresentando para ele como funciona uma indústria que ele conhece muito, que é da música, mas num segmento cristão, que é uma novidade. Ele não largou o lado com o irmão dele, com o irmão, entendeu? Ele tem paralelo. Mas assim, nós fomos no show pela primeira vez Zezé de Camargo e Luciano.
E aí, quando eu fui no camarim pra ver o Luciano tá fazendo foto com os fãs com a blusa Jesus, bonezinho Jesus. Evangelizando durante o show, Evangelizando nos bastidores. Exatamente. E é que ele fala, quando ele sobe no palco, sobe um adorador. Sim. Entendeu? Apesar... E, assim, e o que ele canta ali, porque assim... As músicas de Camargo e Luciano são músicas românticas. Quantas são músicas pejorativas, românticas né? do gospel exatamente, fizeram muito sucesso. Então, eu acho que tudo Deus tem um tempo, um plano e um propósito. Claro. Eu sinto que Deus ainda está usando o Luciano ali. Não sei o quanto tempo que isso vai ser dessa forma. Entendeu? Mas Luciano sentiu o chamado de vir cantar para Deus. Sim. E ele está cumprindo o chamado dele, algo que a mãe dele profetizou sobre a vida dele. Verdade, eu ouvi a história E o dele. Luciano está num momento lindo, porque ele está naquele. Ainda está. Apesar dele se converter, acho que foi entre 2019 e 2020, ele ainda vive o primeiro amor. Lindo. Os olhinhos brilham, a emoção brilha. E se você vê o repertório desse DVD que a gente está lançando dele agora, é um repertório de quem tem 30 anos de convertido, 40, 50 anos de Parece que convertido. tem 30 anos de porque é um convertido. repertório de clássicos da nossa música cristã, Sim. sabe? Tem uma novidade aqui, outra Sim, colar, sim. mas assim, você conhece de cor salteado todo o repertório que ele canta com uma maior alegria, porque são louvores que a mãe dele cantava para ele, orando para que ele convertesse, né? Então, Que alegria para uma mãe, né? Uma sem alegria dúvida, muito sem grande. dúvida. Então, para nós, sem dúvida, é um privilégio hoje, como Labidar, poder distribuir um artista desse tamanho, Isso né? que eu ia falar, Fazer esse gente. trabalho. Vamos falar assim. É, Uma empresa que ninguém... Não é esse tipo. Labidar? Quem é Labidar? Mas quem é Luciano? É. Agora você imagina, ele pegou o grande, colocou no pequeno para crer. Nós, assim, muito lindo a isso. gente, na verdade, assim, já trabalhamos praticamente com quase todos os grandes nomes da música gospel. Tem isso também. Né? Mas ele veio de circular, digo Mas circular. o Luciano, ele vem do nível de um artista popularmente conhecido no Brasil. É diferente. Por exemplo, a gente trabalha com grandes artistas do gospel que a gente, às vezes, está no aeroporto, não precisa de segurança. Um ou outro conhece, para. Aquela coisa. Agora, o Luciano já é complicado você sair sem segurança. Não tem como. Entendeu? Não tem como. Porque é um artista Não é vaidade. nacionalmente, é segurança. popularmente conhecido. Ele teve um irmão Sim. que foi, né, sequestrado. Sim, passou sim, por é. isso, né? Nós tivemos a experiência, por exemplo, de caminhar com alguns artistas que vieram do secular, como Baby do Brasil, de Perla, Baby do Brasil, né? Que fizeram esse crossover, mas não tem o tamanho da popularidade do Luciano. Com certeza, Né? com certeza. É diferente, você tem que entender isso. É diferente. Agora tá cantando para Jesus e tá com segurança. Não, gente, é um outro nível, uma outra coisa. É um tamanho. É o tamanho, gente. É o tamanho, que entendeu? realmente... Mas você vê nele a humildade, né? Você vê... Ali eu percebi o caráter, entendeu? Sem dúvida. Sem dúvida. Não que eu soubesse, quem sou eu também, não tenho essa intimidade com Tanto ele, que a né? gente, assim, é um duelo, porque, assim, a gente tem artistas muito bem sucedidos no gospel, eu não vou citar nomes, mas que, tipo, totalmente má vontade de fazer as igrejas, de que só quer fazer prefeitura e com cachê tal. Ou igrejas com muito luxo, com muito tamanho. Tem que ter muita estrutura, não sei o quê. Se você falar que vai mandar, por exemplo... lá no interior do Pará, de Manaus, que vai ter que pegar aqueles barquinhos, tec-tec, ou aqueles aviões, tec-tec, não querem fazer de maneira nenhuma. E aí é um contraponto que quando a gente vai conversar com o Luciano tá louco para fazer as igrejas. É o que o coração dele tá ardendo. Eu quero fazer uma igreja pequenininha. Ele quer as igrejas pequenininhas. Ele quer abençoar, ele quer ir. Mas, essa foi a dificuldade que eu tive no início, de quando eu saí da Som Livre e fui trabalhar com gospel, que também não vou citar aqui, trabalhei com vários, que eu muitas vezes, assim, eu era feliz e não sabia. Sinceramente, porque quando você chegava, eu dou um exemplo que eu trabalhei muito colado com o Emílio Santiago, né? 24 horas vivendo junto com ele. E quando eu falo assim, nós vamos no programa tal. Programa de TV pequeno e tal. De boa, tem a gravação do programa aqui da Xuxa. Marcava para gente chegar às 3, só gravar às 3 da madrugada, e ele nunca reclamou. Aí você pegava um cantor gospel. Não, eu não vou ficar nesse hotel. Não, eu não quero cantar esse programinha aí, não sei o quê. Gente, aí aquilo é porque, graças a Deus, eu sou convertida, entendeu? Porque eu falava para mim, gente, você pega um secular que tem
O tamanho que tem. O tamanho que tem e tem a simplicidade, Exatamente. gente. Então, isso que a gente tem que tomar cuidado, né? E é uma das coisas assim que eu trabalhava com televisão secular, né? Aham. E aí quando fui chamada para trabalhar na TV Boas Novas, que eu fui fazer o programa Antenados na Geral, que era tipo um altas horas ali de Aham. debate, o programa do Lincoln Lira, que é o Galeria Clipe. É. E eu vim com, tipo, vou chamar os maiores nomes do gospel, porque assim, eu olhei a Boas Novas, uma das maiores emissoras da América Latina. A estrutura do Projac, Sim, né? Estrutura de pro Projac. Verdade. Do segmento cristão, era uma das Sim. maiores emissoras Sim. de entregas de conteúdo entretenimento, de né? entretenimento cristão. E aí eu cheguei na gravadora, na TV, com sangue nos olhos. Primeiro que o programa, vou ligar pra Aline Barra, vou ligar pro cara, tomando não de todo mundo. E eu fiquei assim, desesperada, porque eu falei, cara, os artistas Programa diário. os artistas gospel não valorizando a mídia gospel. E assim, dizendo, não vou fazer esse programa, e eu olhando assim, tá, lá no domingo no Faustão. Nada de errado de fazer o Faustão, Não, claro que mas não, já assim, levei, nenhuma valorização às mídias gospel. Aí depois reclamar porque a gente não tem mídia gospel, não tem onde divulgar. Não apoia o segmento. Aí o que eu fiz? Eu fui no secular, pegar os artistas do secular, que são evangélicos. Sim. Lembro que tinha Malhação lá, estourado com aquele Guilherme Bering. Aham. O Rodrigo Pimentel do Tropa de Elite. Manuel Carlos. Eu comecei a inventar pautas. Heloísa Perissé. Heloísa Perissé, aquele Douglas, a Laranjinha Saralo Douglas tinha acabado de se converter. Comecei, o Serginho Kleberson do Roupa Nova. Comecei a ir atrás dos artistas que são do secular, mas que são evangélicos. Pra poder falar. E eles toparam falar com a gente. Eles toparam participar. Isso abriu a frente para que os cristãos também E aí começou a abrir, chamar a atenção, porque aí os cantores gospel começaram, opa, nossa, Heloísa Perissé deu entrevista ali. Pô, Manuel Carlos deu entrevista, o autor. Tipo, o pessoal do Tropa de Elite, os atores, o Douglas Silva, que é o Laranjinha. É o MC Marcinho, na época, foi quando eu conheci o MC Marcinho. Tinha acabado de se converter e assim... O jogador Kaká, entendeu? E muitas vezes porque são artistas muito conhecidos, né, do Brasil todo, naquele primeiro amor. Querendo fazer pelo reino. Coisa que às vezes o cara que tem 30 anos de ministério já... isso aí, né? Mas eu senti que muitas deles, quando eu fui falar com eles, eles foram pelo reino. Tipo, eu sei que esse programa não vai mudar minha vida. Tipo... Mas exatamente pelo reino. reino. A Heloísa Perissé, ela deu entrevista ali... Pra ela não vai mudar em nada a vida da Heloísa Perissé. Mas ela contribui pro reino. Então, você vê um secular ter uma atitude assim. Eu não quero ficar no hotel tal, eu quero isso, tem que ter toalha branca, tem que ter energético, tem que ter não sei o quê. Isso é normal pro secular. Agora, você, com o gospel, com pessoas que são cantores, são levitas, adoradores, e fazer esse... Não, eu vou dormir nesse hotel aqui, que eu vou dormir na estrada. Eu falei, meu irmão, a gente vai comer pão duro, a gente vai dormir, todo mundo enrolado no mesmo cobertor, e estamos juntos, entendeu? Pelo reino, né? É pelo reino. Então, assim, claro, evidente que a gente quer, a gente merece também o conforto. Não é porque você é evangélico que tem que ser qualquer coisa. Não é isso. Mas isso não pode definir se você vai fazer. Você vai fazer... Porque você não deixa de ser um missionário da palavra. Você deixar de fazer porque não vai ter, que é a questão, então, né? Então, assim, eu vou perder meu domingo, vou perder meu sábado para viajar. Eu até entendo. Aí as pessoas chegam e comentam assim, eu vou canto numa igreja, cobro um valor exorbitante aí. Aí depois ficam chateados quando se divulgam os valores dos cachês e o povo vem e mete o pau. Exatamente. Eu, assim, não é errado o artista querer o melhor para ele. Claro. E ele querer ser remunerado, bem remunerado. E até que uma coisa é você querer cobrar das igrejas, uma coisa é shows de prefeitura, suas prefeituras, suas coisas particulares. Mas o artista ele não pode perder a visão dele do reino. A essência, né? E a essência dele, entendeu? Por exemplo, eu acho lindo... Por exemplo, eu dou o testemunho aqui do Fernandinho. O Fernandinho faz muita prefeitura, é raro de ir para a igreja, mas muitas vezes no mês ele separa datas onde ele vai abençoar a igreja. E uma vez a gente levou o Fernandinho para o congresso da minha igreja, o Fernandinho foi, cobrou um valor super baixo assim, só para pagar a banda, você vê que não é o valor que ele cobra. Dos músicos, vivo, né? Quando chegou no final, deram o envelope para ele com o valor acordado, sabe o que ele fez? Devolveu. Olha aí.
Todos os artistas têm que fazer isso, porque é obrigado a tirar dinheiro do... Não, mas o cara sentiu. Que tinha que abençoar. Porque ele teve E consciência. ele foi, entendeu? Ganhar dinheiro é aqui no particular. A gente sabe que muita prefeitura não vai levar um cantor que, na verdade, não está... Não é relevante. Que é relevante. Tem isso também, que eles querem também trazer público, né? E a gente percebe muito isso assim, o artista cristão, quando ele se afasta das igrejas, tudo na vida dele começa a travar ao longo prazo. Quando ele se afasta da igreja... O que sustenta o artista cristão é a igreja. É a igreja. Né? Pode fazer Serginho Grossman, pode fazer... Altas O que horas, sustenta é a igreja. É a igreja. Eu tenho testemunho de trabalhar, de caminhar lado a lado 4 anos com o David Keelan ali do lado, e o que sustenta a vida do David Keelan é a igreja. É um cara que está ali, tem pandemia, não tem pandemia, tá crise econômica, ele não tem crise, ele está sempre com a igreja, que nunca abriu mão de fazer igreja. E é um cara que vai do Iapoque ao Chuí, que anda nos barquinhos popopô, que vai no teco-teco, assim como ele, Ludmilla Ferber, eu tive a experiência de caminhar de perto com essa mulher de Deus. Que mulher incrível, que também não, mesmo adoentada, mesmo já numa situação complexa de saúde, não abrir a mão de estar onde o povo está, com o objetivo de abençoar, de levar para o reino, né? Então, isso faz a diferença. Não à toa são nomes que estão até aí hoje, mais de 30 anos, todo mundo sabe quem é, e aqueles que despontam e de repente desaparecem, a gente sabe que o motivo às vezes é esse. Né? Legal. E Márcio, eu também. Você escreveu um livro, é isso? Isso, exatamente. Como é que é isso? Agora também é escritor? Tudo também junto. É cantor Exatamente. Também. Qual foi o nome da tua música lá que você fez com o tem Roberto? algumas com o Menescal, Roberto Menescal, são As Cores das Flores, é uma bossa nova. Ó, a gente vai colocar aí para Por vocês favor, assistirem um pouquinho aí, tá? Acessem. Todo amor floresce da fome de uma alma que é funda também, onde a paixão não dá pé, onde o querer que se quer. Eu, durante um tempo, eu sentia que, às vezes, eu tinha essa sensação, na Sou Livre, isso acontecia muitas vezes, de que eu sentia que eu estava no lugar certo fazendo a coisa errada. Às vezes eu tinha essa sensação. Porque eu sempre escrevi canções, não à toa a Labidá Music, né? O nome Labidá vem do meu grupo de poesia de adolescência. Sempre escrevi poesia, sempre fiz canções, participava de festivais de música e tal na minha adolescência, minha juventude ali. E quando entrei na indústria da música em si, eu acabei abrindo mão desse meu lado e me dedicando ao marketing, à estratégia toda e tal, e parando de fazer minhas músicas. Mas meu coração sempre ficava ali desejando, às vezes, poxa, por que não gravar? Por que não fazer? E aí teve um dia que eu fiz uma canção chamada Em Paz, que foi a minha primeira canção que eu lancei, e eu fiz só um clipe, a gente estava gravando um clipe do Ney Mato Grosso, numa cidade chamada Bahia Formosa, e o mesmo diretor do clipe, a gente trocando ideia, essa coisa de ficar no quarto de hotel junto e tal, o diretor do clipe falou, você é artista, não conta isso, não sei o que e tal. Mostrei a canção para ele que já estava gravada com o objetivo de ter nos meus registros. Falou, vou te dar um clipe de presente. Vamos aproveitar que o Ney Mato Grosso só vai gravar de tarde, vamos gravar de manhã cedo, vamos pra praia. Você sai cantando a música na praia, a praia é bonita, vamos fazer um clipe. Tá. E ele me deu de presente, Joe Lourenço, meu querido, muito obrigado por esse pontapé inicial. E gravamos esse clipe quando foi no dia 1º de janeiro de 2019. Eu falei pra Vanessa, amor, primeiro dia do ano é o Dia Mundial da Paz. Minha música chama Em Paz. Vou soltar no meu canal do YouTube. Meu canal não tinha nem 10 inscritos, eu acho. Era um canalzinho. Vou soltar essa música aqui no meu canal. E aí eu soltei a música e eu vi que teve uma adesão grande. As pessoas começaram a procurar e tal. E aí eu fiquei com um conflito ético. Poxa, eu sou artista, mas trabalho na gravadora. Como é que vai ser essa situação toda? Com essa crise em mim, em Deus na cabeça. E aí eu... nos bastidores do encontro com a Fátima Bernardes, estava com o Erasmo Carlos, e eu sou muito amigo da Fernanda, a esposa dele, e aí ele gostava de fazer aquela fama de mal, né, que ele costumava fazer nos bastidores do encontro. Ele falou, vem cá, Fernanda me disse que você agora lança canções, é isso? Aí eu me tremi todo, né, Erasmo, eu lancei uma música, mas não é nada, deixa eu ver esse clipe aqui, no intervalo do encontro com a Fátima. Mostrei no celular, ele ficou olhando a música assim, quando terminou, com os olhos marejados, ele virou assim pra mim e falou, é muito bom saber que tem um artista cuidando da gente. Olha, que legal, porque exatamente. E ali eu falei, é uma bênção do tremendão. Então, com essa bênção, eu vou embora, eu vou fazer tudo que eu preciso fazer. Eu acho que uma pessoa também que incentivou muito o Márcio foi o Sullivan. Exatamente, eu ia chegar nele, porque depois disso, o que aconteceu? Eu fui consultar com quem era da indústria e era artista também. E um deles, o nosso grande Michael Sullivan, que era da indústria o tempo todo, mas também era artista. E ele é nosso padrinho de casamento, inclusive, né? E eu, Sullivan, o que você acha? O que eu escrevo também? Mostra suas canções, aquele jeito dele.
E aí eu mostrei as músicas, deixa eu mexer nisso aqui. E viramos parceiros, começamos a fazer canções E ele também juntos. produziu e deu Ele de presente produziu, uma música pro Márcio. Isso aí foi muito legal, porque a minha segunda música é um dos já foi... maiores produtores, assim, da É. história, que é o Sullivan. Então uma coisa foi confirmando a outra. Quando o Sullivan me botou no estúdio dele, vamos gravar Vaidade, uma parceria minha com ele. Gravei aquela coisa toda, eu vou ser um artista, Márcio, siga em frente me aconselhando, faça por aqui, isso aqui não tem problema ético, porque o seu trabalho está aqui, o seu outro está aqui e tal. Então ele foi um cara que me aconselhou muito. E o Sullivan foi uma dessas pessoas que eu busquei, e o Roberto Menescal foi outra, que também estava, na época eu estava lançando um projeto dele chamado Cazuza em Bossa, que era ele com Leila Pinheiro e Rodrigo Santos, projeto lindíssimo. E também fiquei muito próximo dele, trocando ideia, falei que já tinha conversado com o Sullivan, com o Erasmo, sobre minha carreira musical e tal. E aí ele falou, poxa, que bonito, eu gosto disso, dessa juventude que se lança mesmo, que se faz e tal. E aí eu li numa matéria de jornal que ele estava subindo para Petrópolis para participar de um concurso de bromélias. E eu falei, que lindo, o cara que fundou a Bossa Nova, ele também cultiva plantas e tal. Eu escrevi um poema chamado As Cores das Flores. E mandei para ele como um carinho, assim, Menesco, olha isso que eu te escrevi e tal. Um dia depois ele me manda tocando violão e cantando a canção. Virou meu parceiro também, assim. Então, de saída, eu já tinha Roberto Menescal e Michael Sullivan como parceiros. Eu falei, eu acho que realmente esse negócio é sério, né? E aí eu comecei a me lançar oficialmente. E no paralelo, quando eu fui fazendo aí o meu repertório para o meu disco, muitos poemas não foram musicados e eu acho que funcionavam como literatura. E aí eu fui atrás de algumas editoras e apresentei, para minha sorte, assim, para minha alegria, 4 das 5 que eu apresentei quiseram fazer o livro, assim. Um livro de poemas, né, que eles chamam de poemas musicáveis, porque são poemas que podiam nascer como canção e acabaram ficando como literatura. E aí chama Amanhecimento Íntimo ou Princípio das Jornadas, né, que é um pouco desse meu primeiro passo como autor, como poeta, assim. É basicamente um repertório de 100 poemas, esse livro. Dos 100, eu acho que 70 ali eram canções que não viraram canções, ficaram como poema, e os outros 30, depois que eu tive o ok da editora, eu falei, então eu vou formar 100 para poder lançar um livro. E aí eu tô já na minha segunda tiragem desse livro, tô super feliz, assim, que o poema tá chegando. Para iniciar, Michael Sullivan. Ô, Michael, quero você também aqui, tá? Maravilhoso, padrinho, venha. Roberto Menescal. Roberto Menescal fez ele fazer o projeto do Emílio Santiago. Sim, eu tenho uma foto, me lembro, no incrível. Canecão, quando o Emílio foi receber o disco de ouro. Aí era para mim entrar e eu cheio de vergonha, esse negócio de falar, olha, eu sou falante aqui, mas me bota assim, num lugar bem público que não sai nada. Aí eu falei assim, Roberto, por favor, pelo amor de Deus, eu entrego o CD e você fala, tá bom? Aí, aquele disco, né? Aquarela Brasileira. Aí eu peguei, entrei, dei 2 beijinhos no Emílio, entreguei, aí o Roberto falou. Aí tô eu lá, ó. Tem foto, eu tenho foto, eu gosto de você de colocar. Então, assim, olha, vou falar os caras não, olha as pessoas... As personalidades, As né? personalidades com quem um rapaz que... Ninguém sabe que, né? Conhecendo, você não sim. veio, né? De uma família de músicos, famosos, famosos e tal. O que Deus faz, coloca você sentado no meio de quê? Dos príncipes. É verdade, é verdade. Isso que a gente tem que entender. E com essas confirmações, né? Porque o Sullivan também é um cristão, né? Um homem cristão. Então, Sullivan. até nisso, tinha essas questões também, que não só questões da indústria, mas, poxa, eu sou um cristão Sim. e eu componho canções que são de amor, não são De amor. canções cristãs, né? Num primeiro momento assim, ele falou isso. Você é cristão, tudo que você compõe é cristão. Não tem essa. Verdade. Então, o que jorra da sua água é cristão, porque você é um homem cristão. Sim, então, exatamente. são pequenas sabedorias de um homem com história na carreira, que vem não só na indústria musical, mas também espiritual muito Sim, forte, com certeza, né? com certeza. Exatamente. Você é um cara, como é que te fala, Zé? Que é muito Multifacetado. facetário, né? É. Essa diversidade que você tem, que Vanessa tem, que eu tenho, que Zé tem. Porque às vezes, pô, você faz tudo. Eu falo assim, eu sei de tudo um pouco, como ela falou. Ela tem que começar a se interessar. Eu com a música, eu fiz curso de instrumentação cirúrgica, eu fiz curso de secretária executiva, olha só, isso antes até. Trabalhei no Detran. Então, em vários lugares, o que tem uma coisa a ver com a outra, com música? Eu nunca tinha trabalhado com música. Mas quando eu fui trabalhar, que a Helena me convidou a trabalhar na Som Livre, na época, eu vim com uma bagagem que eu conhecia várias coisas que acabavam uma coisa ligando com a outra, somando. Aí depois eu fui fazer faculdade de marketing, me formei em marketing, depois que eu estava com quase 50 anos de idade. Pegar meu canudinho e tal. E tem coisas que a gente não entende o propósito de Deus, né? Eu lembro quando eu trabalhava no David Keelan, lá em Belo Horizonte ainda, trabalhava no ministério dele, é o ministério mesmo, não era assim, escritório era um ministério, com objetivos espirituais.
E eu tinha que fazer um pouco de tudo. Eu escrevia os textos, mas eu também tinha que, né? E uma das coisas que a Bebel me pedia muito para ajudá-la era para empacotar os discos para mandar para as rádios. Nossa, eu fiz muito isso. E eu vou te confessar, naquele momento eu fiquei assim comigo, né? Poxa, eu tô aqui em Belo Horizonte fazendo meu mestrado, estou aqui empacotando discos, mas qual a necessidade de... Só comigo, nunca reclamei, fazia direitinho. Sim. Aprendi com ela fazia faz lindamente. E eu fazendo, mas me questionando com Deus. Poxa, Deus, eu aqui com mestrado, né? A gente se coloca nesse lugar. Pois quando eu cheguei na Som Livre, a primeira coisa que a minha gestora na época virou e falou: vem cá, você sabe empacotar discos? Olha só. Era o momento da minha prova de fogo. É para eu ficar aqui ou não é para eu ficar aqui? E eu falei, bom, então, para isso serviu. Deus estava me forjando meu caráter ali, na humildade de empacotar discos. Né? A gente tem que saber que tudo, né? Todas as coisas cooperam para o bem daquele que ama a Deus, né? E é bem isso. Tudo assim. tem um propósito. Tudo tem um propósito. Então, aí você tem que se lançar mesmo. Estudar, vai se aprofundar naquilo que você quer. Exatamente. Vamos lá. Zé, tá na hora. Bem, temos aqui uma caixinha de promessas, conhecida de todos nós, né? Olha, Aqui nós temos Arca da Aliança. Nós temos vários versículos. Nós cremos que Deus fala conosco através de várias formas. Sim. De uma criança, de um episódio, e em especial através da sua palavra. Então, vou pedir para que cada um pegue um versículo, leia esse versículo e faça suas considerações sobre o que será lido. Olha só. Pode escolher. Vou lançar. Vai mexer. Eu já estava lendo isso aqui. Não vale. Vamos mexer aqui. Não vale. Lembra, tu já viu que eu já estava lendo isso aí. Deixa você sentou aqui na mesa, a gente tem... Já vou pegar, posso pegar? Ó. Já peguei aqui um. Vai, ó. Lembre que o Senhor Deus trata com cuidado especial aqueles que são fiéis a Ele. O Senhor me ouve quando eu o chamo. Salmo 4:3. Faz essas conclusões olhando para essa câmera aqui, ó. Essa daqui, ó. Engraçado que quando eu comecei a ler esse versículo aqui, me lembrou muito de uma música do Davi Sasser, aquela lembra, que é o Trazendo a Arca, juraste o teu amor, que nada pode mudar. Eu cantando aqui, não canto nem no chuveiro. E eu acho que esse versículo, ele mostra isso, porque aquele que está em Deus, né, aqui é um clamor de falar, lembra Deus, e Deus se lembra da gente. Claro. E é assim, porque sim, Deus sabe de todas as coisas, Ele sabe de todas as coisas, mas a importância de você falar com Deus, o que você quer, você ser objetivo com Deus. Deus, eu quero isso. O Senhor pode me dar isso? Se não puder me dar, tira do meu coração, entendeu? Ou fala pra mim que é certo, porque assim, eu lembro que uma vez eu pedia muitas coisas pra Deus, ou tinha coisas que eu ficava constrangida de pedir para Deus, que eu achava que eu estava pedindo demais. Mas na verdade não, a gente precisa colocar nosso coração para Deus, mostrar para Deus o que a gente quer e ser objetivos com Deus. Deus, eu quero isso. Porque Deus, Ele lembra, se for da vontade dele, no tempo certo Ele vai trazer. Pode a vida dar 1 milhão de voltas, parecer que nada vai acontecer, entendeu? Eu me lembro que várias vezes eu achei que eu estava muito distante de um sonho, de um plano meu, e a vida deu 1 milhão de voltas e Deus cumpriu o propósito, cumpriu o desejo do meu coração. Então, assim, Deus lembra, mas assim, a gente precisa apresentar para Deus em oração o que a gente quer. Porque você tem um livre-arbítrio, então ela não Exatamente. está se incomodando, né? Deixa ela ali no cantinho. Porque ela E o quiser, que ela vai não buscar. for de Deus, vai naturalmente Ele vai retirando Ele vai do nosso coração. Verdade. Beleza. Vai, Marcos, deixa eu guardar isso aqui para o editor colocar depois lá. Diante de ti, 1000 anos são como um dia, como o dia de ontem, que já passou. São como uma hora noturna que passa depressa. Salmo 90.4, versículo 4, né? Eu acho que isso fala muito sobre o tempo de Deus, né? Que é um tempo diferente do nosso, assim. É incrível como Deus faz... corrobora um pouco com o que a Vanessa falou agora, que Deus faz as coisas que não são no nosso tempo, mas no tempo dele, né? Então, tá na presença do Senhor, o tempo com Deus, ele vale por mais de 1000 anos, porque a gente tem maturidade espiritual, a gente tem crescimento, fortalecimento, todas as nossas áreas, né? A gente passa a entender melhor os problemas, enxergar que os problemas são pequeniníssimos perto da grandiosidade do nosso Deus, né? Porém, quando a gente se afasta dele, é como se a gente vivesse em trevas noturnas mesmo, vivesse na escuridão, a gente se perde. Qualquer probleminha vira um grande problema, né? E parece que dura uma eternidade, né? A gente tem a sensação de que a gente está perdido num deserto, sem água,
e vivendo uma eternidade, né? Então, assim, acho que quando você se aproxima de Deus e caminha com Deus, a gente tem a clareza das coisas, a gente tem a luminosidade das coisas e tudo fica muito mais nítido, né? Como o nosso próprio testemunho de casamentos individuais aqui que a gente acabou de contar no podcast. E quando a gente se afasta dele, todos nós temos momentos de queda, de afastamento, infelizmente, somos seres carnais, seres humanos, né, de alguma maneira, a gente percebe o quanto a gente perde tempo, né, distante dele, e perde tempo, e perde oportunidade, né, de caminhar, de fato, rumo ao nosso objetivo maior, nosso alvo, né, que é ele. Verdade. Glória a Deus. Bem, Maravilha. estamos chegando agora. Você quer que repita o Zé? Fala aí pro pessoal Na se verdade, inscrever. é o seguinte, eu vou te contar. Conta aí. Esse é o nome do nosso canal. Vou te contar, pode. Então você está convidado a se inscrever no nosso canal, se ainda não o fez. Se você já é inscrito, muito obrigado. Caso contrário, faça. Compartilhe com os amigos e dê o seu like. Isso aí. E agora eu quero também pedir para os nossos amigos aí que querem se tornar nosso parceiro, né, Mr. Zé? É só entrar em contato com o meu WhatsApp aqui. Tem o QR Code, né? Você só colocar lá sua câmerazinha lá. Você fala direto comigo, vem ser nosso parceiro, vamos vencer junto, vamos lutar junto, vamos levar conhecimento, vamos levar a palavra de Deus para esse mundo aí, tá bom? Eu conto com vocês também, tá? Muito obrigada. Vanessa, mais uma vez, muito obrigada. Foi muito gratificante. Já sei onde que eu vou lançar a nossa música. Já sei que está parada há não sei quantos anos, entendeu? Márcio, também muito legal, sabe? Saber que vocês estão bem, que está nessa união aí profissional e conjugal, entendeu? Vocês são jovens, têm muita vida pela frente. E estou muito feliz pela presença aqui de vocês. A gente está muito feliz quando a Vanessa falou do convite. Marcinha, diz pra ela que eu também quero, porque ia ser só a Vanessa, hein? Diz pra ela que eu também quero. Já foi pra nós dois. Já foi no começo. Eu falei, eu quero, porque realmente essa coisa que eu falei no início do podcast aqui é verdade. Minha gratidão de estar aqui no início de um projeto de vocês é muito importante pra gente também. Então, você tá vendo? Lá atrás, eu falei, calma, deu certo. É verdade. Beleza? Deu certo. Agora você chega pra gente no início, nós assim, calma, que vai dar tudo certo. Vai dar tudo certo. Então, e conte com a gente. Isso aí, gente. Obrigada. Deus abençoe a todos, tá bom? Obrigada aí, Sérgio, aí, pela força aí também, tá?